Olá, muito bom dia, 7 horas em ponto, quinta-feira, dia 10 de outubro. Seja bem-vindo a mais uma edição do Noticidade Manhã. E a gente começa esta edição de quinta-feira com as informações do trânsito aqui na região. E quem vai nos trazer toda a movimentação das ruas, avenidas e rodovias da região é Pedro Leão. Bom dia, Pedro. Onde você está hoje? Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que acompanham a Noticidade Manhã. Hoje eu estou aqui bem próximo à rodovia Raposo Tavares, na altura do quilômetro 100 em Sorocaba. E como podemos ver, o trânsito nesse momento é tranquilo. Tanto quem segue em sentido a Castelinho, a São Paulo, tanto no sentido contrário, quem pretende ir a Araçoiaba da Serra, a região de Itapetininga. Já quem segue pelo sistema Anhanguera Bandeirantes enfrenta a lentidão na chegada a São Paulo. O sentido interior segue sem problemas. Na Castelo Branco, é bom o motorista ficar atento que no quilômetro 22, na chegada a São Paulo, um acidente deixou o tráfego moroso ali naquele trecho, por isso é bom o motorista redobrar a atenção. E agora falando sobre o trânsito em Sorocaba. Segundo a Urbis, a movimentação de carros é tranquila neste momento, com muitos carros, mas sem pontos de lentidão, o que é normal para o horário. E ontem, na Vila Rica, também em Sorocaba, 2 pessoas ficaram feridas em um acidente. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista perdeu o controle da direção e bateu em uma árvore depois de ser fechado por outro carro. Ele e a namorada, que estava no banco do carona, sofreram ferimentos leves no rosto e foram encaminhados ao hospital regional. E olha só, imprudência em Salto. Uma ultrapassagem proibida acabou em acidente no centro da cidade ontem à noite. Um motociclista bateu na lateral de um carro. Segundo o Corpo de Bombeiros, o condutor da moto estava alcoolizado. Ele recusou atendimento no local e o motorista do carro não se feriu. Fernando, essas foram as informações do trânsito e daqui a pouco eu volto para falar sobre uma feira de profissões em Votorantim. Tá ok, Pedro. Foi preso nesta quarta-feira o principal suspeito de matar o casal em São Roque por conta de dívida. O crime teria sido motivado porque as vítimas estavam com o aluguel atrasado. Acompanhado pelo advogado, Oroni Lopes Rocha, conhecido como Barba, foi ouvido pela polícia por quase 2 horas. Ele é suspeito de matar o casal Alessandra Soares de Oliveira, de 29 anos, e Samuel Teixeira da Silva, de 35, no último domingo, no bairro Paisagem Colonial. O motivo seria o atraso do pagamento de aluguel. Suspeito, o que ele veio acrescentado que já víamos em depoimentos, é de que ele teria agido por legítima defesa. Ou seja, a vítima, o Samuel, teria apontado uma arma e feito um disparo, porém a arma falhou. E de imediato ele sacou essa arma que estava com ele, que é um 32, e efetuou os disparos, primeiro nele e posteriormente na vítima mulher, a Alessandra. Segundo o investigador, as armas não foram encontradas. Ele mesmo disse que dispensou ela assim que saiu de lá, não soube precisar o local. Já a arma que ele alega que a vítima teria tentado disparo contra ele, não foi localizado por ninguém. Oroni tem 3 passagens pela polícia, por tentativa de homicídio, porte de arma e resistência e roubo. Em janeiro deste ano, também foi registrado um boletim de ocorrência contra ele por lesão corporal contra um menino de 9 anos. Um dos filhos dele, Emerson Lopes Rocha, também foi preso nesta terça-feira. Ele seria cúmplice do pai no crime. Segundo a polícia, outros parentes de Emerson e Oroni devem ser ouvidos. Há suspeita de que mais pessoas tenham envolvimento com o crime. A família, que sabendo do que ocorreu, ninguém se manifestou diante da justiça, pelo menos para tentar explicar o que ocorreu. Esperou a polícia aí atrás. 2 irmãos de Alessandra foram até a delegacia. Wilson conta que a irmã poderia estar grávida de 3 meses, o que revolta ainda mais a família. Segundo a minha mãe e todos os vizinhos, ela estava grávida de 3 meses. A gente se sente um pouco aliviado. Tudo bem, não vai trazer minha irmã de volta, mas a gente fica muito mais aliviado sabendo que a pessoa que tirou a vida da nossa irmã está aí atrás das grades. Oroni Lopes Rocha está preso na cadeia de São Roque, onde deve cumprir prisão temporária por 30 dias. Ele e o filho Emerson Lopes Rocha devem responder por duplo homicídio. Foi preso o homem suspeito de ter matado uma mulher em Tatuí. O corpo foi encontrado na casa dela, na madrugada de terça-feira. Segundo o Conselho Tutelar, o filho da mulher de 4 anos, que morava com ela, ficou de 12 a 16 horas na casa com a mãe morta.
o Conselho deve ver a possibilidade de familiares do menino ficarem com a criança. A vítima tem outros 3 filhos que moravam com os respectivos pais. E uma criança caiu em um buraco de 5 metros ontem na Vila Rubens, em Itapetininga. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o menino tem 8 anos e estava brincando em uma obra. Ele foi levado ao hospital sem ferimentos e, apesar do susto, passa bem. Sete horas e 9 minutos, a Justiça reconheceu a paternidade afetiva de uma jovem de 13 anos de Sorocaba. O companheiro da mãe, que registrou a menina quando ela tinha 3 anos, corria o risco de responder criminalmente pelo registro, mas ele e a mãe da jovem alegaram que o pai biológico não foi encontrado. Por isso, o juiz Carlos Alberto Maluf, da Vara da Família, entendeu que a relação afetiva dos dois iguala os direitos de filhos biológicos e adotivos. Não cabe recurso. Você é jovem, sabe qual será a sua profissão? Muitos estudantes, quando terminam o ensino médio, geralmente ainda estão com dúvidas de qual carreira escolher, não é verdade? E com o objetivo de colaborar para que esta decisão seja a mais acertada possível, uma faculdade de Votorantim promove hoje e amanhã uma feira de profissões. Olha só que bacana. E as informações, quem vai nos passar agora é o Pedro Leão. A expectativa é reunir 600 estudantes nesta primeira edição do evento. O objetivo é aproximar esses alunos do ensino médio do universo acadêmico. Os detalhes eu converso agora com Francisco Pereira França Neto, diretor da Faculdade Pitágoras de Votorantim. Francisco, bom dia. Quem for à feira vai encontrar o quê? Bom dia, Pedro e amigos do SBT. Os estudantes que estiverem presentes nessa feira vão encontrar as possibilidades, esclarecimentos que eles têm de profissões no futuro, de opções que eles têm na nossa faculdade e no mercado local. Empresas também vão participar? Sim, teremos diversas empresas com estandes no local que vão mostrar produtos e profissionais fazendo os devidos links de uma graduação com aqueles produtos e aquele tipo de trabalho. Quais cursos vão se apresentar na feira? Nós teremos a apresentação dos cursos de administração de empresa, engenharia mecatrônica, que é controle e automação, de engenharia de produção e engenharia mecânica. Precisa se inscrever com antecedência? Todos os alunos que estão participando nesse giro, nesses 3 dias, são inscritos via escola do ensino médio onde ele está estudando. Mas fora desse tempo, todas as pessoas que tiverem interesse em conhecer a faculdade, tem um pessoal preparado para fazer uma visita guiada e mostrar as possibilidades que eles têm na Faculdade Pitágoras. Ok, muito obrigado pelas informações. A feira vai até amanhã, das 8 da manhã ao meio-dia e depois das 7 da noite às 10 da noite. A Faculdade Pitágoras fica na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira 279 em Votorantim. Mais informações pelo site www.girodeprofissões.com.br. Obrigado, Pedro. E por falar em profissões, se você quer ver uma reportagem sobre a sua ou alguma outra profissão, mande a sua sugestão por meio do nosso site tvsorocaba.com.br ou pelo telefone 15 3238 8804. E agora nós vamos direto à redação do SBT Manhã para saber o que é destaque nesta quinta-feira na capital, com Patrícia Rocha. 13 presos foram mortos e outros 30 ficaram feridos numa rebelião na casa de detenção do Complexo Penitenciário de Pedrinhas, em São Luís, no Maranhão. O motim foi controlado de madrugada pela tropa de choque e teria começado depois que agentes penitenciários descobriram um túnel por onde cerca de 60 detentos pretendiam fugir. As mortes foram causadas por brigas entre presos e facções criminosas adversárias. Do lado de fora da cadeia, 7 ônibus foram incendiados em diferentes pontos de São Luís em resposta às mortes na rebelião. A Secretaria de Segurança Pública do Maranhão informou que os incêndios foram provocados por uma facção criminosa. Ainda não há informação sobre feridos nos atos de vandalismo. Não perca a hora, 7 horas e 15 minutos. Bom dia para você que acompanha o Noticidade Manhã. O prefeito de Sorocaba, Antônio Carlos Panunzio, decretou estado de emergência no serviço de coleta de lixo.
A medida foi tomada depois de uma notificação da Justiça, pela qual a empresa Proactiva, responsável pelo aterro sanitário instalado em Iperó, informa o rompimento do contrato com a Gomes Lourenço a partir de hoje. A empresa que realiza a coleta de lixo em Sorocaba não estaria cumprindo com o contrato. Segundo a Prefeitura, a Gomes Lourenço foi notificada e precisa oferecer até hoje a destinação do lixo doméstico e, caso isso não ocorra, a Prefeitura poderá intervir no serviço, o que inclui até a contratação de uma nova empresa. E o governador Geraldo Alckmin anunciou no Palácio dos Bandeirantes investimentos para a saúde de Sorocaba. Como o anúncio foi feito nesta quarta-feira, ainda não há placas no local. O terreno, doado à prefeitura por empresários e repassado ao governo estadual, fica às margens da rodovia Raposo Tavares, quilômetro 106, sentido capital. O complexo hospitalar será erguido próximo à Arena Multiuso em construção. O hospital estadual será voltado ao atendimento de urgências e emergências. Terá 250 leitos, 96 deles destinados à UTI, além de 10 salas cirúrgicas, centros de diagnóstico completo por imagem e ainda um centro de ensino e pesquisa. Um hospital é referência. Os municípios fazem a parte do atendimento primário, as UBSs, e a alta complexidade, UTI, cirurgia, grandes queimados, alta complexidade, vai para um hospital preparado para isso. A assinatura foi feita pelo governador Geraldo Alckmin durante coletiva no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. O investimento será de 248 milhões e 400 mil reais. Nós teremos no dia 25 de novembro, saberemos quem venceu a licitação. E no dia até 20 de dezembro, a assinatura do contrato. Toda a administração, inclusive a contratação de médicos, será feita pelo governo estadual. O complexo será construído em sistema de PPP, parceria público-privada. O resultado, segundo o presidente do Conselho Gestor de PPP, é o melhor atendimento à população. A PPP tem um fluxo de caixa com os eventos pré-determinados. À medida que eles realizam esses eventos, eles recebem o dinheiro de cada evento desse até concluir e estar operando o hospital, para que a gente possa reduzir um dos problemas que já houve em outras experiências, não só em São Paulo, mas no Brasil. Durante a coletiva, foi anunciada também que a inauguração deve ser feita em até 3 anos. Com isso, o serviço de saúde pública em Sorocaba deverá ser ampliado nas zonas norte, sul, leste e oeste, afirmou o prefeito Antônio Carlos Panunzio. Vai melhorar muito o atendimento para os munícipes em Sorocaba e para a demanda que nós temos da região. Toda cidade grande tem que ter compromisso também com a região. A quinta-feira tem tempo aberto e o dia deve ser de sol em toda a região. A gente vê imagens ao vivo de Sorocaba, onde as temperaturas hoje variam entre 13 e 26 graus. Confira como fica o tempo em outras cidades. Em Salto, as temperaturas variam entre 13 e 27 graus. Mesma temperatura para Laranjal Paulista. Jundiaí registra mínima de 14 e máxima de 27 graus. Em Itapetininga, os termômetros podem variar de 13 a 25 graus. Olha, agora são 7 horas e 19 minutos. No Espaço Solidário de hoje, nós vamos conhecer uma história que mistura apreensão, emoção e principalmente heroísmo de uma equipe da Guarda Municipal de Sorocaba, que salvou a vida de um motociclista durante as fortes chuvas deste ano. Veja a reportagem de Andréia Trevisan. Não estava conseguindo mexer minha perna mais, que acho que tinha fraturado meu pé já, né? Estava já bem fraco já. Eles estavam muito exaltados, pedindo por socorro, gesticulando. Deu medo, no caso, a corda arrebentar, a enxurrada levar eles, né? As lembranças jamais vão sair da memória desses homens. Desconhecidos que se uniram em um momento de desespero.
A vítima quase morreu ao tentar salvar outra pessoa. Os heróis, soldados da Guarda Civil Municipal. Era noite de 9 de março quando o Centro de Operações da GCM recebeu o chamado. Do outro lado da linha, um morador pedia por socorro, pedia ajuda para salvar vidas. 2 homens estavam sendo arrastados pela enxurrada. As imagens feitas pela guarda mostram o resgate. O rapaz na moto tentava atravessar um trecho alagado na Avenida Américo Figueiredo, ao lado de um córrego, quando foi levado pela enxurrada. Ronaldo agiu por impulso e também quase perdeu a vida ao tentar ajudar. A água começou a subir, ela subiu muito rápido, né? Ela começou a subir muito rápido e eu achei que se subisse mais eu ia ter que se soltar e ir embora. Devido ao número de ocorrências que o Corpo de Bombeiros recebia naquela noite chuvosa, os guardas não tiveram dúvidas. Mas para fazer o resgate, faltava outra ajuda fundamental, uma corda. Aí começava outro desafio. Procurou por essas cordas, conseguiu apenas um pedaço, que era 4 metros, não daria. A gente solicitou de alguns moradores que ali estavam acompanhando o resgate. E eles prontificaram aí em suas residências e nos trouxeram mais 2 pedaços de cordas que, após ser emendado, totalizou em torno de uns 20 metros, que era o que a gente precisava para fazer o salvamento. Na mesma noite, os guardas salvaram a vida de 3 pessoas. Uma delas chegou a ser avisada sobre a enchente, mas ultrapassou o bloqueio feito pela guarda. Mais uma vez, eles não hesitaram. A gente sentiu que as vítimas já não estavam mais respondendo a nosso salvamento, né? A gente falava com eles, eles já não estavam aguentando mais, estavam sem força. Seria muito frustrante ter visto aquelas 2 pessoas sendo levadas pela enchente e eu e a minha equipe não ter tomado providência alguma. Então foi o que motivou muito a gente a estar entrando naquela enchente e fazendo aquele resgate um tanto quanto arriscado. Eu agradeço de coração mesmo, todos eles que me ajudaram. Nasci de novo. Sete horas e 27 minutos, a gente fala agora de esporte. A Liga Sorocabana de Basquete tem um desafio hoje, às 8 da noite, em São José dos Campos, contra o líder São José. Pelo retorno da fase inicial, a LSB tenta se recuperar da derrota contra a Franca, para garantir uma boa colocação nos playoffs. É ficar na torcida. Boa sorte à equipe. Futebol pela Copa Paulista, fora de casa, o São Bento venceu por 1-0 o Monte Azul e subiu para 3º lugar do Grupo 6. Pelo Grupo 7, também fora de casa, o Ituano venceu por 3-0 o Rio Preto e segue como líder isolado. Pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, o destaque fica por conta da surpreendente vitória do São Paulo em cima do líder Cruzeiro em pleno Mineirão. Veja os gols. Douglas encheu o pé e abriu o placar para o tricolor. Paulo Henrique Ganso cobrou falta, a bola desviou na barreira e depois de uma confusão na área, o juiz deu gol contra de Everton Ribeiro. São Paulo 2, Cruzeiro 0. No estádio Couto Pereira, o Coritiba venceu o Santos com este gol de Júlio César. Zebra em Porto Alegre. Wellington Paulista abriu o placar para o Criciúma contra o Grêmio. Maxi Rodrigues empatou com um golaço. No fim do jogo, Serginho marcou o gol da vitória dos catarinenses, 2-1. O Bahia ganhou o clássico contra o Vitória. Rafael Miranda fez o primeiro. Fernandão aproveitou o rebote para fechar o placar. Bahia, 2-0. O Vasco mandou o clássico contra o Fluminense em Florianópolis e se deu bem. O zagueiro Cris marcou o gol da vitória, mas o Vasco continua na zona de rebaixamento. O Botafogo tomou um susto contra o Náutico. Maicon Leite chutou e o goleiro Renan aceitou. O time carioca reagiu com Rafael Marques e Zidorf, que marcou um golaço. Ainda deu tempo para GG deixar o dele. 3-1 para o Botafogo. Em Campinas, a Ponte Preta venceu o Atlético Mineiro com gols de William, de pênalti, e Elias, de falta. 2-0 para a Macaca.
O nosso Bom Dia especial de hoje vai para toda a cidade de Laranjal Paulista, que comemora 96 anos. Parabéns a toda a população. O Noticidade Manhã fica por aqui. Outras notícias da região você acompanha logo mais à 1 da tarde no Manchetes Noticidade com Mariel Marte. E a gente encerra esta edição com imagens ao vivo da rodovia Raposo Tavares em Sorocaba, que neste momento tem o trânsito tranquilo nos dois sentidos. Um ótimo dia para você, saúde e sucesso!